Fala galerinha do meu canal, hoje nós estamos trazendo um conteúdo diferente para vocês, né? Hoje nós temos uma pessoa convidada no canal que é o pastor Demir Clemente. Nós vamos trabalhar com duas partes, parte 1 e parte 2 do conteúdo, né? Que ele vai estar trazendo essa reflexão. Então galera, se inscreve aqui no canal, deixa no like, ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse aqui no canal do Patrick Augusto. Valeu galera. E galera, tem programação da igreja do pastor Demir chegando aí. Quero convidar você e sua família. E domingo, a partir das 9 da manhã, na Igreja Batista Ágape. Então galera, vamos de vídeo e assista aí. Meus queridos irmãos e amigos, aqui é o pastor Ademir Clemente. Eu estou aqui trazendo esta reflexão no canal do meu amigo Patrick Augusto no YouTube. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu quero nesta ocasião trazer para você uma reflexão da palavra do nosso Deus, Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Uma palavra, querida, acerca da mensagem do nosso Deus todo-poderoso. O texto bíblico, né, no livro de Atos, capítulo 19, querido, eu quero ler somente um verso da palavra do nosso Deus, que é bem conhecido, né, por aqueles que estudam a palavra do nosso Deus, né? O texto é em Atos, capítulo 9, o verso 15, né? O texto ele nos fala assim: o diabo ele faz 3 perguntas, né, para 7 pessoas que queriam imitar uma pessoa considerada um grande homem de Deus. O texto fala assim: Paulo, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E no final, querido, o texto fala: e vós, quem sois? Querido, quando a gente olha, né, para este texto da palavra do nosso Deus, quando a gente faz uma meditação neste texto, né, e quando a gente olha também todo o contexto do texto, a gente vê, querido, que o apóstolo Paulo, ele estava ali na cidade de Éfeso pregando o evangelho, um lugar no qual Paulo ele passa pouco mais de 2 anos, né, aproximadamente aí quase 3 anos ali naquela cidade em uma missão, né, pregando o evangelho. Ali já era uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, no qual Deus, querido, havia colocado dentro do seu coração para que ele pudesse estar. Querido, no começo do capítulo 19, né, a palavra do nosso Deus nos fala que Paulo ele chega ali naquela cidade chamada Éfeso. Paulo ele se encontra com os seus amigos cristãos, né? Paulo ele batiza pessoas em nome do Senhor Jesus. Querido, e outro ponto muito importante neste texto da palavra do nosso Deus é que Paulo, querido, ele faz uma coisa no qual ele sempre fazia em cada cidade no qual ele chegava, que era procurar um lugar para adorar. E ali, querido, ele vai em uma igreja em Éfeso para adorar. A palavra do nosso Deus fala, querido, a partir do verso 8, que Paulo, ele passa 3 meses ali naquela cidade. E Paulo, querido, ele pregava a verdade a tal ponto, né, de pessoas que congregavam ali naquela igreja, pessoas que, não que a Bíblia fale o tempo no qual aquelas pessoas estavam na igreja, aquelas pessoas tinham a sua vida com Deus, né, mesmo exercendo uma religiosidade. E eu falo isso, querido, porque muitas pessoas que estavam ali, eles contestavam aquilo que o apóstolo Paulo dizia, né, aquela verdade no qual o apóstolo Paulo, ali naquela cidade, ele pregava. Paulo, querido, na pregação do evangelho ali naquele lugar, ele incomoda as pessoas, né, a tal ponto, né, daqueles líderes religiosos naquela igreja chamada Éfeso, eles não aceitarem a pregação no qual o apóstolo Paulo estava ali pregando, estava ali anunciando. Querido, a palavra do nosso Deus em Atos 19, ela nos fala que aquelas pessoas de fé, né? Paulo mesmo com a sua roupa suada, aquelas pessoas, querido, colocavam as suas mãos
sobre a sua roupa e eram curados, né? Pelo poderio do Deus Todo-Poderoso na vida do apóstolo Paulo. Querido, eu quero entrar no verso que eu li, que é o verso 15 do capítulo 19 em Atos, porque ali acontece algo no qual nos leva a pensar, né? Nós que seguimos ao Senhor, nós que fazemos a vontade do Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque antes do verso 15, querido, a partir do versículo 13, né, o texto fala que Paulo estava pregando, Paulo estava testemunhando, Paulo estava ali anunciando o evangelho, e no verso 14, né, o texto fala que 7 filhos de um sumo sacerdote, que era o maioral ali naquela cidade de Éfeso, chamado Cefas, aqueles 7, querido, no qual a Bíblia menciona de filhos, né, seguidores, aquelas pessoas que exerciam uma religiosidade, aquelas pessoas veem Paulo fazendo algo extraordinário em nome de Jesus. Querido, só que aqueles 7 religiosos, eles queriam fazer aquilo que o apóstolo Paulo também fazia. Mas aí eu pergunto para vocês, eles tinham autoridade para fazer? Eles tinham, querida, a marca da promessa para fazer? Eles tinham vida, eles tinham devoção, eles tinham, querido, contato com Deus através da oração, através da leitura, né? Contato que eu falo é intimidade com Deus. Querido, a gente querer imitar alguém que faz uma obra grandiosa na vida do nosso Deus é algo errado, porque eu não posso imitar ninguém. Eu tenho que ser quem eu sou, né? Eu tenho que ser quem eu sou, eu não posso imitar ninguém. Eu tenho que ter a minha espiritualidade, eu tenho que ter o meu, a minha devoção, eu tenho que ter, querida, a minha vida de oração, leitura da palavra do nosso Deus. Eu tenho a minha intimidade particular com o meu Deus. Cada um tem a sua intimidade. Mas à luz do texto, querida, em Atos 19, verso 14, diz que, olha, aqueles 7 filhos do sumo sacerdote, que era o maioral, não somente em Éfeso, aquela cidade, mas também em toda a região, pela importância da cidade de Éfeso, que iriam fazer aquilo que Paulo fazia. Querido, só que o diabo, no verso 15, envergonha aqueles 7. Quando eu li o texto principal, que é o verso 15 no capítulo 19, querido, o diabo fala para eles. Eu vou aqui parafrasear. É como se eles falassem: